Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Barbosa, professor de matemática de vocês, e hoje nós vamos retomar um conteúdo iniciado em sala de aula, o conteúdo de radiciação. Lembrando que nós já vimos o conteúdo de potenciação, que nos vai dar um suporte, né, para entendermos essa operação de radiciação e também as suas propriedades. Então nós vimos que essa operação de radiciação ela é indicada por esse símbolo aqui que nós chamamos de radical. Então, no radical, né, nessa operação nós temos o radical, temos o índice, que é esse valor aqui, que é representado no caso pela letra N, temos o radicando e o resultado dessa operação é o que nós chamamos de raiz, certo? Então, de modo bem simples, nós não vamos trabalhar com o que vocês até então têm de conhecimento. Provavelmente vocês só trabalharam até raiz quadrada, a ideia de raiz quadrada. Mas a gente vai um pouco além nessa aula de hoje. Nós não vamos trabalhar apenas com a raiz quadrada de um número. Então por isso a gente vai chamar de uma raiz enésima de A. Por que raiz enésima de A? Porque pode ser uma raiz de índice 2 como uma raiz de um índice de um número natural qualquer, seja ele 2 ou não. Por isso nós representamos aqui com um índice n. E aí relembrando, nós temos o radical, o radicando, e o resultado dessa operação é a raiz enésima de A. Então vamos partir do conhecimento, da ideia do conhecimento que você já tem, que é a ideia de raiz quadrada. Provavelmente você já estudou as raízes quadradas. Por exemplo, 4 ao quadrado é igual a 16. Se 4 ao quadrado é igual a 16, nós temos então que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Mas por que a raiz quadrada de 16 é igual a 4? Falei para vocês que a operação de radiciação é inversa à operação de potenciação. Então, se nós temos raiz quadrada de 16, nós queremos determinar um número que elevado ao quadrado seja igual a 16. E que número é esse que elevado ao quadrado vai ser igual a 16? Aí vocês podem dizer, né? Pode ser o 4 ou o menos 4. Já falei isso aqui com vocês na sala de aula. Por enquanto, a nossa definição de raiz quadrada é: definimos como raiz quadrada um número positivo A, um número positivo que elevado ao quadrado resulte em A. Então nós vamos trabalhar aqui com raiz quadrada de números positivos como sendo um número positivo. Nós não vamos deixar um pouco de lado esses números, né, negativos, que elevado ao quadrado a gente sabe que vai dar um número positivo. Então por enquanto nós vamos trabalhar apenas com números positivos. E em relação à nomenclatura, percebam que aqui eu coloquei raiz quadrada de 16 e especifiquei o índice. Mas pode falar, professor, geralmente não vem dessa forma, não aparece esse índice. Justamente, olha, atenção, quando eu tenho isso aqui, raiz especificado o índice, e aqui é a mesma coisa, não há necessidade de colocarmos esse índice aqui 2. Então, essa operação está representada dessa forma, sendo equivalente. Então, a raiz quadrada de um número não há necessidade de colocar o índice. Se colocar está errado, não está errado. Mas a forma mais usual é essa aqui, onde não aparece o índice, né? Então, nós temos lá alguns exemplos. Raiz quadrada de 81. Então, qual é a ideia de raiz quadrada de 81? Se é raiz quadrada, lembram lá da propriedade da potenciação? Quando o número está elevado ao expoente 2, nós dizemos então que ele está elevado ao quadrado. Então essa é a ideia que a gente tem que ter. A raiz quadrada de 81 vai ser um número que elevado ao quadrado resulta em 81. E que número positivo é esse que elevado ao quadrado resulta em 81? É o número 9. Relembrando lá, potenciação. 9 elevado ao quadrado, esse expoente indica quantas vezes nós vamos multiplicar a base, que é 9. Então, se é 9 ao quadrado, fica 9 vezes 9, que é igual a 81. Então, essa é a ideia de raiz quadrada. Então, olha, raiz quadrada de um número positivo A é um número positivo que elevado ao quadrado resulta em A. Percebe que eu estou definindo aqui que para ser possível determinar a raiz quadrada de um número, esse número
deve ser positivo. Olha aqui o que nós temos, ó. Raiz quadrada de 2,25 é igual a 1,25, porque se pegarmos 1,5, desculpa, 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que resulta em 2,25. Tudo bem, até aí nós já entendemos essa ideia de raiz quadrada. Falei a raiz quadrada de zero. Lembrando que a raiz quadrada de zero é zero, porque a ideia de raiz quadrada é um número que elevado ao quadrado vai ser igual a esse radicando aqui. Então, o número que elevado ao quadrado será igual a zero é o próprio zero. Mas aí nós temos aqui raiz quadrada de menos 9. Lembrando que nós estamos definindo aqui essa raiz dentro do conjunto dos reais. E aí nós temos que isso aqui é impossível, porque eu quero um número que elevado ao quadrado seja igual a esse valor aqui correspondente ao radicando. E nós já vimos aí, né, que todo número elevado a um expoente par, ele é não negativo. Então, dentro do conjunto dos reais, isso aqui é impossível. Termos um número que elevado ao quadrado seja igual a menos 9. Por isso, a raiz quadrada de menos 9 ela é impossível dentro do conjunto dos reais. Então, lembrando lá a ideia inicial, o nosso questionamento, raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4, porque 4 ao quadrado será igual a 16. Voltando aqui para algumas raízes exatas, e aí vocês já devem ter conhecimento de algumas delas. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 36 é 6, e aqui tem outros exemplos, e vocês vão ver com calma quando estiverem fazendo aí o estudo de vocês. Não vamos ver todas, até porque algumas necessitam de algumas propriedades que serão o objetivo maior dessa aula. Só que nós temos raízes quadradas exatas e raízes quadradas não exatas. O meu objetivo aqui vai ser trabalhar com essas raízes quadradas exatas e aquelas não exatas a gente fazer a simplificação. Porque se você pegar uma prova de concurso, uma prova do Enem, as raízes, tanto as raízes quanto as frações, elas vêm da forma mais simplificada possível. Então é interessante fazermos essa simplificação, aprendermos aqui nessa aula e sairmos sem dúvida a respeito desse conteúdo. Então, quando a raiz quadrada de um número real resulta em um número racional, dizemos que a raiz quadrada é exata. Por exemplo, raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 256. Qual é a raiz quadrada de 49? Aqui vocês vão perceber que a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? A raiz quadrada de 49 é um número positivo que elevado ao quadrado vai ser igual a 49. E que número é esse? É o 7. É um valor pequeno, então facilmente a gente consegue perceber e determinar essa raiz. Mas imagine que seja um valor maior. Qual a técnica que nós devemos utilizar? É a chamada decomposição em fatores primos, como por exemplo, raiz quadrada de 256. Percebo que muita gente começa a fazer por tentativa, mas às vezes quando são números maiores, o método de tentativa ele já não vai ser tão interessante, porque a gente acaba perdendo um certo tempo. E é interessante conhecermos esse método aqui, que é a decomposição de fatores primos, porque através da decomposição nós vamos perceber quais são aqueles termos que aparecem elevados ao quadrado. E aí então nós vamos ter a ideia da raiz quadrada daquele número. O exemplo é o número aqui, 256. Se eu quero calcular a raiz quadrada de 256, então eu tenho que encontrar um número que elevado ao quadrado seja igual a ele. E aqui a gente fez a decomposição desse número em fatores primos. Olha, 256 eu dividi por 2, que deu 128. 128 dividido por 2 vai ser igual a 64. 64 dividido por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8. Fizemos essas divisões sucessivas até chegarmos aqui em 1. Então a gente observa que esse 2 ele apareceu aqui um total de 8 vezes. Mas o meu objetivo não é determinar a raiz quadrada de um número. Então é interessante encontrar aquele número que aparece elevado ao quadrado. Então se observarmos aqui, olha, o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ele é igual a 16. Então aqui eu percebo que eu tenho o 16 e aqui novamente o
16, ou seja, eu tenho 16 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, eu tenho 16 elevado ao quadrado. Então, aquele número que elevado ao quadrado resulta em 256 é o número 16, né? Relembrando lá, eu falei para vocês que raiz quadrada de 0 é igual a 0, pois 0 ao quadrado vai ser 0, para não ter nenhuma dúvida. E aí nós temos outros exemplos. Por exemplo, raiz quadrada de 1/9 vai ser igual a quanto? 1/3. Porque se pegarmos 1/3 e elevarmos ao quadrado, chegaremos exatamente igual ao nono. Lembram lá da propriedadezinha? Potência de um quociente é igual ao quociente das potências. Então, o que é que eu faço nesse caso aqui? Eu elevo o 1 ao quadrado, que dá 1, e o 3 ao quadrado, que dá 9. Então, eu percebo que 1/3 ao quadrado é 1/9. Portanto, a raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. A mesma coisa acontece aqui, olha, na raiz quadrada de 2,25. Lembram que eu falei para vocês como escrever o número decimal finito em forma de fração? Então, é só pegarmos aqui, ó, eliminarmos a vírgula, então fica 2,25. E no denominador eu ponho um 0, um 1 na verdade, e a quantidade de zeros que acompanha esse 1 corresponde à quantidade de casas que tínhamos inicialmente após a vírgula. Se são 2 casas, então aqui eu vou acrescentar 2 zeros. Portanto, isso aqui fica raiz quadrada de 225 sobre 100. Gente, a raiz quadrada de 225 é 15. Se fizermos 15 ao quadrado, vai dar 225. E a raiz quadrada de 100 é 10. Se dividirmos 1 por 10, dá 1,5. Se você quiser fazer a conferência disso, eleve 1,5 ao quadrado e vamos chegar exatamente a 2,25, certo? Só que, como eu falei, o nosso objetivo nessa aula não é fazer o cálculo apenas de raízes quadradas. Nós vamos ter a ideia do cálculo de uma raiz enésima, ou seja, de um índice qualquer, onde esse índice é um número natural aí maior que 1. Então vamos para a ideia de raiz cúbica. Você se lembra de como se determina a medida do volume de um cubo? Lembrando, o cubo ele tem todas as arestas com a mesma dimensão. No nosso exemplo, nós temos um cubo de aresta 6 centímetros. Então, comprimento, largura e altura, as suas faces são quadradas, né? Então, vamos recordar esse exemplo aqui. Como que nós determinamos o volume de um cubo? Vocês já devem ter visto que o volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo. Então, se nós temos um cubo de aresta 6 centímetros, o seu volume vai ser a sua aresta elevada ao cubo. Lembram lá da propriedade da potenciação, na ideia de potência? Se eu tenho 6 ao cubo, eu faço 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 216. Se as dimensões aqui estão em centímetros, então o volume vai estar em centímetros cúbicos. Então, veja agora a situação inversa. Se o volume de um cubo é 8 metros cúbicos, eu poderia determinar a aresta desse cubo. Ou seja, eu iria determinar ou calcular a raiz cúbica de 8. Então aqui, ó, percebam que nós temos raiz cúbica de 8. Como que eu faço para determinar a raiz cúbica de 8? Qual é a ideia de raiz cúbica? Lembram lá, raiz quadrada de um número é o número que é elevado ao quadrado vai ser igual ao radicando. Então, que se nós temos raiz cúbica de 8, então essa raiz vai ser igual a um número que elevado ao cubo vai ser igual a 8. Então, qual é o número que elevado ao cubo vai ser 8? Lembrando, o número elevado ao cubo ele é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aí nós percebemos que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 8. Então, nós podemos escrever dessa forma aqui, olha, que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. E essa ideia a gente pode utilizar para uma raiz de um índice qualquer. E então, a gente entendendo essa ideia dessa operação, que é a radiciação, a gente pode resolver os problemas diversos que venham a surgir. E aí, por isso que nós vamos ver as propriedades da radiciação. A primeira propriedade, gente, é essa aqui.
Mas o que diz essa primeira propriedade? Primeiro, nós temos uma condição para que ela seja válida. Lembrando que o índice é um número natural maior do que 1. E esse A, gente, é um número real não negativo. Por que que eu tenho que aplicar essa condição? Nós vamos entender. Por que que eu tenho que aplicar, sendo que é um número real, esse A é um número real não negativo. O que é que diz essa propriedade, gente? Essa propriedade, ela nos fala isso aqui, olha. Olhando para essa simbologia, vocês podem acabar não entendendo. Mas ela é uma propriedade que vai nos ajudar bastante na resolução de muitas questões. Ela diz o seguinte, olha. Se nós temos a raiz n-ésima de A elevado a n, olha o que eu percebo aqui. O índice da minha raiz aqui é igual ao expoente do radicando. Quando isso acontece, eu posso cancelar, ou seja, esse valor sai da raiz, ele é igual ao próprio A. Veja o que acontece aqui. Eu quero a raiz quinta de 32. Fala, professor, mas aqui ele não está na forma de potência. Lembra que nós podemos escrever esse 32 na forma de uma potência de base 2. Ele é o mesmo que 2 elevado a 5. Faça a continha aí, ó. Multiplique o 2 por ele mesmo 5 vezes. Isso aí vai resultar em 32. Olhando para a propriedade, o que nós vamos ter? Só reescrevendo esse 32 na forma de uma potência de base 2. Eu vou ter que o índice é igual ao expoente aqui. Então eu posso cancelar, esse 2 sai do radical. Ou seja, a raiz quinta de 32 é o próprio 2. Isso é fácil de observar, porque qual é a ideia de raiz quinta de 32? É um número que elevado à quinta potência vai ser igual a 32. E o número que é elevado à quinta potência, que é igual a 32, é justamente o 2, certo? Ó, professor, fala que essa propriedade aqui, ela é válida quando esse A é não negativo, se esse N for par, ou seja, se o índice for par. Se o índice for par, ela só é válida se o radicando for um número não negativo. Mas e se o índice for ímpar? Não tem problema algum. E aí a gente vai entender o porquê disso. Olha, eu tenho a raiz cúbica de menos 8. Qual é a raiz cúbica de menos 8? É um número que é elevado ao cubo, vai ser menos 8. E a gente percebe que esse número que é elevado ao cubo vai ser menos 8, é o menos 2. Então, eu poderia escrever esse menos 8 na forma de uma potência, né? Onde o expoente vai ser 3. E essa potência corresponde justamente a menos 2. Então, menos 2 elevado ao cubo. Aplicando a propriedade, então, a gente percebe que eu posso cancelar e ele vai sair do radical. Fala, mas professor, eu poderia utilizar isso em todos os casos? Não. Se o índice for par, o que eu devo fazer? Essa propriedade ela não é válida. Percebo nesse caso aqui, eu tenho raiz quarta de menos 1 elevado a 4. Aí falou, então aqui que se o índice é igual a esse expoente, eu posso cancelar, sai do radical. Não, a gente vai perceber que isso aqui não está definido, né? Não vai ser válido de acordo à definição de raiz que a gente tem. Porque se eu cancelar isso aqui, o que vai sair do radical é o menos 1. Então eu vou estar garantindo que a raiz quarta de menos 1 elevado ao 4 é o menos 1. E isso não é verdade. Porque se desenvolvermos essa potência aqui, ó, menos 1 elevado a 4, ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Então, a raiz quarta de 1, ou seja, um número positivo que é elevado à quarta potência vai ser 1, é o próprio 1 e não o menos 1. Então, cuidado, atenção aí. Eu só posso aplicar essa propriedade aqui em radicais onde o índice é par se esse A for um número real não negativo. Ele não pode ser negativo. Se o índice for ímpar, posso aplicar sem problema algum. Beleza?